Antes da gente começar diretamente no assunto, eu quero dar uma satisfação para quem me escreveu. Há alguns vídeos atrás, eu gravei um vídeo falando sobre a desvirtualização do trabalho, pedindo para que quem quisesse se engajar comigo nessa, me mandasse e-mails, porque eu estaria e estou formando uma lista de pessoas que me assistem, que me veem, que me ouvem, que gostam do meu trabalho, para que isso facilitasse essa interatividade através de e-mails semanais ou pontuais que eu acabo enviando e para que eu pudesse promover encontros entre a gente. Então essa lista desde então tem crescido. Se você quiser mandar o seu e-mail para mim, o endereço é esse que está aparecendo no vídeo. Eu estou me correspondendo com muita gente e seria muito bom se você de repente participasse disso. Meu próximo encontro, eu estou gravando o vídeo em agosto de 2013, vai ser no fim desse mês em Porto Alegre. Foi em São Paulo no mês passado, foi maravilhoso, junto com a Flávia Melissa, foi muito bom. E dessa vez, até por conta da agenda corrida da Flávia, vai ser só comigo em Porto Alegre e já tem muita gente se inscrevendo. Então se você quiser, você pode me escrever, me mandar um e-mail, depois eu te mando mais detalhes e informações. Mas é um bate-papo, é uma oportunidade para a gente estar junto, para compartilhar a experiência e para falar sobre a vida, falar sobre questões como os problemas, por exemplo, que a gente vive e que as pessoas gostam tanto de palpitar e muitas vezes bem intencionada, nos orientar, nos dar conselhos. E um dos mais recorrentes diante de uma dor, diante de uma dificuldade, diante de um problema que a gente vive, é aquela história de a dor faz crescer, né? E a gente acaba acreditando que realmente a dor em si carrega um potencial mágico e especial que os outros sentimentos não carregam. Que o amor não carrega, que a alegria não carrega, que a felicidade não carrega. Mas a dor sim, como um remédio amargo, como uma injeção que entra na nossa carne, tem o poder de nos curar ou de nos melhorar ou de nos fazer pessoas mais ligadas em relação ao que acontece em nossa vida. Eu gravei um vídeo há alguns meses falando sobre a necessidade de pontuações de tristeza na nossa vida. Por que a gente não vive somente num estágio permanente de alegria? E você pode encontrar esse vídeo aqui entre os vídeos postados no meu canal. Mas eu também discordo dessa postura de que a dor carrega em si elementos que nos purificam, que nos tornam melhores. Eu acho muito perigoso esse tipo de crença, especialmente porque as pessoas tendem a acreditar isso de tal maneira que inconscientemente, em outros casos nem tão inconscientemente assim, procuram permanecer nas suas vidas na posição de vítimas, de doentes, de doloridos, de sofredores, acreditando que aquilo não só melhorará a sua imagem diante do outro, como arregimentará carinho, arregimentará posturas de condescendência, pessoas que vão se aproximar, como também vai fazer com que o universo conspire em favor daquele coitadinho ou daquela coitadinha que está sofrendo a sua dor e que por conta disso merece a troca, o benefício, a devolução, o troco da existência, dando-lhe mais prosperidade, dando-lhe mais saúde, dando-lhe mais alegria, dando-lhe mais atenção, dando-lhe mais amor e assim por diante. A gente fica dependente, a gente se torna sequestrado por essa crença de que a dor nos purifica. O que eu quero dizer aqui é que nada nos purifica, nada nos melhora, nada nos leva a lugar nenhum. Seja a dor, seja a alegria, seja a felicidade, seja o que for, se você não colocar naquilo significado. Não são os acontecimentos que nos melhoram e nem que nos pioram. O que nos melhora ou nos piora, o que nos faz enxergar além, o que nos faz transcender um problema, o que nos faz entender e conectar as informações que ao longo da nossa vida vão se encaixando, vão se colocando no nosso caminho e à nossa volta, é a nossa capacidade de dar significado ao que nos acontece. Chamemos isso de dor,
de alegria, de tragédia, de tristeza, de cotidiano. Aliás, eu creio muito no poder do significado do cotidiano, da simplicidade, de enxergar nos acontecimentos mais corriqueiros, mais comuns, mais costumeiros da nossa vida, nas relações menos pretensiosas, nos pensamentos mais simples, mais descomplicados, mais abertos, a possibilidade de emprestar ali, aquelas pontuações diárias da existência, o significado que nos melhora. Isso porque os acontecimentos não carregam em si nenhum potencial de mérito, ou de punição, ou de maldição, ou de bênção, ou de lição, se eu não estiver disposto a me enxergar a partir dele. E eu me enxergo a partir do acontecimento quando nele eu projeto significados. O significado que pessoas diferentes dão a acontecimentos iguais. Chamem elas de tragédia, chamem ela de acidente, chame do que quer que seja. Revela quem são essas pessoas. O acontecimento, muitas vezes, foi o mesmo para A, para B e para C. Mas os significados de A, B e C foram completamente diferentes. Isso fez com que A, B e C saíssem daquela situação completamente diferentes uns dos outros. Portanto, não foi a dor, não foi o alívio, não foi a alegria, não foi a felicidade. Foi A, foi B, foi C. A partir daquilo que é, que projetou no acontecimento o significado. Nada sem significado continua sendo nada. A gente precisa aprender a projetar significado e entender em tudo na vida. Não só nos grandes acontecimentos, nas grandes perdas, nos grandes desvios, nas perplexidades, nas situações inesperadas do nosso caminho, a possibilidade de enxergar a vida. Talvez nos acontecimentos mais agudos, mais doloridos, mais profundos, mais intensos, a gente seja obrigado a fazer aquilo que na simplicidade não fizemos, mas poderíamos ter feito. Se não estivéssemos tão distraídos, se não estivéssemos tão cauterizados, se não estivéssemos tão perdidos nos nossos devaneios, nas nossas utopias, nas nossas desimportâncias, que vão ocupando lugares de prioridade nas nossas vidas. A gente perde a prioridade do que é essencial, a gente perde a percepção do que é simples, a gente perde o valor do que significa viver em paz, viver feliz, viver tranquilo, do que significa se aquietar, do que significa silenciar o coração, a mente, pacificar o espírito, apesar dos pesares. A gente condiciona o nosso bem-estar, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa paz a uma vida estruturalmente funcional, organizada, próspera, tranquila, nos esquecendo que não é de lá, de fora, para cá, para dentro, mas é sempre o contrário. É de dentro para fora. Eu me pacifico, eu me harmonizo, eu me tranquilizo, eu me aquieto. E o mundo de fora vai corresponder, vai responder, vai refletir aquilo que eu irradio a partir da minha interioridade. Mas como sentir-se em paz no meio de um tsunami? Como se tranquilizar no meio da angústia? Como viver quieto no meio do terremoto? Não é fácil para ninguém, mas é possível e começa nas pequenas coisas. Não espere o terremoto chegar para se pacificar. Não espere o tsunami chegar para projetar significado, mas todo dia, no dia chamado hoje, nos acontecimentos mais simples, mais banais, mais corriqueiros, mais comuns, mais semelhantes a todas as outras pessoas que acontecem no seu dia, e exatamente por isso você não dá importância nisso, a possibilidade de você enxergar, de você crescer, de você exercitar a tranquilidade, a paz, a confiança, a pacificação, que no momento mais denso, mais escuro, mais difícil, será reflexo dessa paz que começa e que se instala no dia a dia, nas pequeninas coisas, nos pequenos vínculos, nos pequenos relacionamentos, nos pequenos passos, nos pequenos acontecimentos, nas pequenas relações que vão se desenrolando e se desenvolvendo na sua caminhada.
Não é a dor que faz a gente crescer. Também não é a felicidade, também não é a alegria. É a nossa capacidade de projetar significado no que nos acontece, a partir do simples, a partir do agora, a partir do dia chamado hoje. Desperte. Preste atenção. Repare. É só isso que você precisa. A gente ouve tantas ofertas de como se tornar alguém especial, como enxergar além, como transcender isso ou aquilo, como dar os passos para não sei onde. A gente está atrás de tanta coisa. A gente fica prestando atenção em tantas desimportâncias que se esquece disso, da simplicidade, que está tudo aqui dentro, que tudo que você precisa já mora em você. E cabe a você somente desobstruir as suas percepções, o seu olhar, os seus sentidos interiores, a sua interioridade, e começar a perceber o que já está em você. Enxergue, veja no simples, aprenda com isso a dar significado a tudo que lhe acontece. Não se permita sequestrar, seja as dores ou seja as alegrias. Liberte-se, pacifique-se, aquiete-se. E então, consequentemente, você vai enxergar.